Queridas almas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz, dando a bênção de um dia de muita paz e harmonia. Dando sequência então ao nosso seminário Esclarecedores de Reuniões Mediúnicas, nós tivemos a oportunidade ontem de ver os itens objetivo do esclarecimento em reuniões mediúnicas. Vimos as bases evangélicas e psicológicas da psicoterapia espiritual, esclarecimento de desencarnados, as etapas da construção do diálogo terapêutico, as bases do diálogo terapêutico entre psicoterapeuta espiritual e os espíritos no atendimento, aspectos psicológicos conscienciais do diálogo terapêutico, o funcionamento da reunião de intercâmbio mediúnico ou de desobsessão, a seriedade da reunião mediúnica. Então, dando sequência a esse item, nós vimos a importância que tem de nós estarmos aqueles responsáveis pelas diretrizes da Casa Espírita, somente encaminhando para a reunião mediúnica ou dar início a uma reunião mediúnica depois de ter passado por todos os requisitos, além de doutrinário, também fraternal, de maturidade psicológica e espiritual, dos seus dirigentes e dos seus participantes da reunião mediúnica. Naturalmente, essa maturidade passa não pela ausência das nossas situações, desafios, porque todos nós as temos e teremos. O fundamental é que nós tenhamos essa conscientização, essa maturidade, que em nenhum momento nos faltará a ajuda para que possamos administrá-las de forma exitosa. E que há aqueles que temos essas dificuldades e por imaturidade, muitas vezes nós damos vazão e desacreditamos de nós mesmos. E aqueles outros que temos no esforço incessante, amoroso, de buscar equacioná-las. E nem sempre aqueles que trazemos a manifestação mediúnica temos um compromisso mediúnico. Então é muito importante nós estarmos atentos a essas percepções, para que somente encaminhar para uma reunião mediúnica aquele que tenha essa maturidade. A maturidade está justamente na busca de estar administrando com sinceridade de propósitos os conflitos que nós trazemos, que é fruto do autoconhecimento, que vai gerar o autodomínio. Então eu tenho um autoconhecimento daquilo que eu trago comigo enquanto matrizes, desafios, e busco agora, num processo de autoconfiança e de confiança também na vida em Deus, em administrar amorosamente. Nós vamos ver agora como que vem a ser a organização da reunião mediúnica. E nós vamos ver que essa organização ela se dá nos dois planos, do mundo espiritual e também do mundo dos encarnados. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Há um dito popular que diz: diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. Parafraseando esse dito popular, nós podemos dizer: diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Isso num padrão energético, vibratório. O apóstolo Paulo, ele nos afirma: nós estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. Então é muito importante que nós, aqueles que vamos estar sendo conduzidos, ou os componentes, aqueles que irão compor a reunião mediúnica,
tenha essa certeza que essa busca de manter um equilíbrio, uma harmonia mental, uma conduta moral, ela é fundamental para que nós possamos garantir a assistência espiritual. Uma vez que os bons espíritos, eles não são invasivos, então eles respeitam a nossa liberdade. Eles vão estar sempre nos intuindo, nos sugerindo, mas jamais invadindo o nosso livre-arbítrio. Principalmente no tocante ao nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral, psicológico, os espíritos jamais afastam de nós os bons espíritos, principalmente o nosso anjo de guarda, quando São Luís, em O Livro dos Espíritos, coloca que pouco de nós somos aqueles que temos essa autoconsciência do papel do nosso anjo de guarda, que desempenha um papel de um pai responsável, cônscio, amoroso, chora conosco se for preciso, mas jamais nos abandona, afasta. Afasta não quer dizer que estará se desligando de nós. Então, quando nós temos essa sinceridade de propósito, principalmente do nosso anjo de guarda, que vai estar intermediando essa ajuda espiritual que todos nós carecemos. Então, a sinceridade de propósito é que realmente vai estar garantindo para nós essa assistência espiritual. Porque não basta somente termos conosco o potencial mediúnico, porque potencial mediúnico não é sinônimo de moralização. Potencial mediúnico é sinônimo de compromisso. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles coloca que um médium é aquele que é convidado a viver 2 encarnações numa só. Então, da mesma forma que nós mantenhamos, ou que nós somos convidados a manter a nossa vigilância diária, na nossa manutenção, no sustento pessoal, no sustento da família, da mesma forma, também no tocante às questões espirituais. Não é porque são trabalhos voluntários que nós vamos fazer a qualquer momento, principalmente no tocante ao trabalho mediúnico. Como nós vimos ontem, na mensagem Contratos Espirituais, do Espírito Honório, do livro Dias Felizes, na nossa programação reencarnatória, um dos itens que nós somos convidados também a desenvolver são as atividades mediúnicas. Então, aqueles que temos esse compromisso, está no nosso contrato espiritual. Então, daí a importância de nós estarmos buscando essa sintonia amorosa, primeiro conosco, num processo de autorrespeito, de autovalorização, de autoconscientização e, consequentemente, nós estaremos atraindo a presença amorosa desses bons espíritos que, além de nos assistirem nas nossas necessidades mais íntimas, este trabalho pela lei de sociedade, pela lei de fraternidade, pela lei de solidariedade, ele vai também estar reverberando com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas, da nossa família e também no nosso trabalho e a humanidade como um todo. Então, a reunião mediúnica, ou este grupo, é o resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados. Tem como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Vejamos que são servidores lúcidos. Quando nós vemos os relatos de Ivone Pereira, que ela tem a conscientização, ela repassa isso, enquanto ex-suicida, com uma série de matrizes e reflexos das encarnações em que ela se comprometeu, nós também trazemos conosco. Agora, o que é o importante? Que nós tenhamos essa lucidez. Eu tenho essas matrizes de convites desequilibrantes, mas eu estou buscando administrá-las e saindo. Então, a cada momento, a cada instante, eu sinto que eu estou melhor. E o equilíbrio, ele está justamente, não é na ausência dessas perturbações, dessas dificuldades. O equilíbrio está em saber que as temos, mas temos a consciência que dentro da lei de causa e efeito, os resultados das nossas ações do ontem nos acompanham hoje, não como castigo,
não como perseguição, mas para que nós possamos sim, de uma forma amorosa, desenvolver o trabalho da ressignificação, de estar transmutando essas questões num trabalho amoroso conosco. E o trabalho mediúnico principalmente porque aviva em nós essas matrizes. Para ser alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Então vejamos como é importante. Nós temos uma visão global e é fundamental que nós tenhamos essa visão contextualizada para que tenhamos uma ação focal. Então, quando nós temos essa conscientização, fruto do estudo, refletido, sentido, para que nós venhamos a vivenciar. Porque muitas vezes, principalmente na atividade mediúnica, nós vamos estar diante de situações que requer de nós esse autoconhecimento de uma forma ampla, para que nós possamos agir de forma bem específica, bem focal. E no tocante a esse intercâmbio com os espíritos, daí nós vamos entender a importância do estudo diário. Além do grupo mediúnico, fazer diariamente ou periodicamente os estudos de como se processa um fenômeno mediúnico, como se dão as comunicações, como agem os espíritos, como deve um médium se comportar diante dessa ou daquela manifestação, diante desse ou daquele sintoma. É fundamental que nós também tenhamos o nosso esforço pessoal, do nosso estudo em particular, para estarmos esclarecendo aquelas nossas dúvidas que trazemos no nível pessoal. Daí a importância desse comprometimento entre essas duas equipes, porque é uma sincronia, é uma orquestra que vai estar aí sendo regida por esse grande maestro, como nós vimos ontem na parábola, que é Jesus. Então nada ocorrerá dentro de uma reunião séria sem realmente a supervisão amorosa de Jesus. Nós vamos perceber a importância que tem de desenvolvermos conosco essa conscientização da preciosidade que nós temos nas nossas mãos, que é a doutrina espírita. Quando nós vimos que Jesus, prometendo o Consolador que ficará sempre conosco, mais ainda, Allan Kardec coloca que durante uma vez por mês, 15 minutos, ele tinha supervisão do Espírito de Verdade. E Emmanuel, no livro Paulo Estevam, ele afirma: o Espírito de Verdade é Jesus. Então vejamos que nós temos conosco essa doutrina supervisionada, direta por Jesus. E quando no livro dos médiuns nós vamos perceber que Allan Kardec coloca em linhas gerais o básico, aquilo que é o necessário para todos nós enquanto médiuns, para que possamos conhecer de como se processa o fenômeno mediúnico e uma reunião mediúnica séria. Allan Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, durante um longo período ele manteve o grupo mediúnico restrito ali, sem a presença, sem visitações. Por quê? Com o cuidado de manter a harmonia do grupo. Então, um grupo mediúnico sério também, ele deve ter ali os seus critérios, deve ter esse cuidado, porque uma reunião séria, ela é a somatória da seriedade daqueles que a compõem. Então, se nós queremos manter esse intercâmbio de forma amorosa, equilibrada e feliz, como nós vimos, com uma proposta de estar colaborando com Jesus nessa virada de página da humanidade para um mundo melhor, é fundamental que nós tenhamos esses critérios. Aos espíritos orientadores, compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores, reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que se deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Então vejamos
que nesta mensagem do Manuel Filomeno de Miranda, ele agora começa a dividir e a mostrar como a equipe é muito bem organizada e as atividades elas são muito bem definidas. Então vejamos que numa reunião mediúnica séria, os bons espíritos já vão estar catalogando, fazendo um trabalho de seleção, um trabalho de triagem aos espíritos que estarão comunicando na reunião mediúnica. E vejamos o que ele coloca aqui. Confiando na equipe humana, que assumiu a responsabilidade pela participação do trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Então vejamos que muitas vezes, para que haja uma comunicação que vai se efetivar na reunião mediúnica, o processo de afinização psíquica, energética, com o médium comunicante, aquele que será o terapeuta espiritual, o terapeuta encarnado, colaborando com o espírito que vai ali estar comunicando, muitas vezes se dá dias, às vezes meses, muito antes da reunião mediúnica. Então vejamos a importância que tem de nós estarmos nos autoconhecendo, eu buscando perceber quais são os meus padrões mentais, e na aproximação desses espíritos, obedecem também à lei da afinidade, porque é uma via de mão dupla, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Medicação que se coloca na ferida do próximo é medicação que se coloca na própria alma. Ivone Pereira nos relata que ela atendia os espíritos suicidas, dentre os espíritos que ela atendia, e muitas vezes, muito antes da reunião mediúnica, ela já sentia os sintomas, já sentia as perturbações, as características daquele espírito que estaria sendo encaminhado para o atendimento. E mesmo depois do atendimento, o médium muitas vezes ele vai ficar intoxicado psiquicamente e energeticamente ainda com aquele atendimento. Daí a importância de nós termos essa autopercepção de nós mesmos, a autoconfiança dessa ajuda espiritual, para que nós possamos, dentro dessa autoconfiança, buscando as ajudas necessárias e que existem e que estão à nossa disposição para o trabalho. E é fundamental que isso venha a partir da nossa espontaneidade. Encarregam-se de orientar, quer dizer, os bons espíritos, encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico, para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Então nós vamos perceber que os bons espíritos já trabalham muitas vezes, auxiliando o médium, naquele atendimento que ele estará desenvolvendo, e inclusive o ajudando para que, dependendo da característica daquele espírito, não venha trazer para ele qualquer dificuldade desnecessária. Então vejamos a importância que tem a vigilância, trabalhando inclusive, ajudando o médium, para que ele possa estar impermeabilizado dessas energias amorosas e da ajuda espiritual, e que aquele espírito que tenha o intento, muitas vezes menos feliz, na relação com o médium, isso não venha a prejudicar psiquicamente, energeticamente. Então vejamos a importância desta sintonia. E muitas vezes, esses choques que o médium recebe no atendimento mediúnico, ele é programado, preparado e colaborado pela espiritualidade superior
no sentido de que isso não traga prejuízo para o médium. Então, há espíritos que trazem consigo, perispiritualmente, uma desorganização energética. Naquele momento, em contato com o médium, ele tem o convite de estar se reorganizando. Por isso que o médium, ele é o primeiro enfermeiro do espírito comunicante. Então, daí a importância desse equilíbrio. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Muitas vezes os espíritos que são trazidos para a reunião mediúnica, eles vêm, além de trazerem consigo uma desorganização mental, eles trazem também um distúrbio de movimentos e assim sucessivamente. Nós, uma vez fomos numa casa espírita há muitos anos e vimos que a mesa das atividades da sala mediúnica era de cimento. Aí perguntou, mas por que essa mesa desse jeito? Porque os médiuns eram tão desequilibrados, né, que tirava a mesa com a maior facilidade. Não era essa a necessidade. O que a gente percebe então por aí? Então nós, aqueles que viemos de atividades mediúnicas, eu pelo menos, meus pais já eram espíritos e faziam atividade mediúnica às vezes em casa, até que quando desenvolveu a casa espírita, nós estamos vendo que nós estamos vindo de um processo de muita deseducação mediúnica para um processo de conscientização mediúnica. Há uma mensagem de Eurípides Barçanufo e que ele nos fala, nós passamos pelo processo dos fenômenos mediúnicos, desde lá das irmãs Fox, depois das mesas girantes, e hoje nós somos convidados a ser este fenômeno moral na atividade mediúnica. Então aí a importância dessa conscientização, porque muitas vezes o espírito, ele além de trazer esse desarranjo, esse desalinho mental, ele traz também nas suas atitudes. E muito dessa desorganização, dessas agitações, depende muito do médium. Porque eu posso muito bem, você de repente, o alívio pode chegar e dizer, olha, ela acordou, dá um recado para fulano assim, assim, assim. Eu vou dar o recado do meu jeito. Então o médium, se o espírito chega falando uma série de impropérios, xingando e tudo, o médium, pela sua disciplina, ele pode dizer, olha, tem um espírito aqui dizendo isso, quando ele então, nessa linha de maior equilíbrio. Ou no momento em que ele vai estar comunicando, ele vai dar a entender daquilo que o espírito está falando, sem necessidade de estar falando os palavrões, os impropérios que o espírito está dizendo. Então daí nós vamos perceber que o filtro, essa disciplina passa primeiro pelo médium, e a ajuda espiritual não nos falta. Como nós vimos, os bons espíritos, além de estarem auxiliando o espírito comunicante, estarão também auxiliando o médium para que ele mantenha a sua disciplina, principalmente o seu anjo de guarda, que fica ali atento, auxiliando o médium para que ele tenha um atendimento equilibrado e feliz. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. O médium, ele pode também, muitas vezes, nessa busca deste equilíbrio, e até para que ele tenha mais uma autoconfiança, e também dividir com o grupo mediúnico aquilo que ele está percebendo, ele pode inicialmente estar dizendo ao médium esclarecedor, eu estou percebendo a presença de um espírito, e o benfeitor espiritual vai estar intuindo o médium, como nós estamos vendo, o próprio médium que vai ser o intermediário desse atendimento, da característica do atendimento que ele vai estar sendo portador.
e vai dizer: olha, nós estamos aqui, vamos estar fazendo um atendimento a um espírito com essa característica, dessa forma. Com isso, o que acontece? O grupo mediúnico consegue estar atento àquele atendimento, e o próprio médium esclarecedor também vai estar já nesta sintonia, fazendo uma avaliação, uma equalização dessa informação com a própria energia, porque em todo momento a energia, que eu digo no sentido dessa sincronia do médium psicofônico e o médium esclarecedor, como nós vimos ontem, para que ele tenha uma postura do acolhimento incondicional, e onde ele faça agora um atendimento personalizado, um atendimento específico, como nós vimos ontem nas exposições daqueles que nos antecederam, o nosso Alírio, o nosso Afro, que é fundamental que nós busquemos estar numa sintonia com o Espírito, até mesmo se é homem, ou seja, se é um espírito masculino ou feminino, porque isso diz respeito à identidade, para que nós façamos um atendimento com profundidade, com intensidade. Por isso que a questão não é uma verbalização evangélica, não é uma verbalização doutrinária. Acima de tudo, o trabalho mediúnico é essa energia de amorosidade, de acolhimento, de empatia. E empatia é estar com sem querer fazer por. Então, nesse momento, há esta sintonia, por isso que é como se fosse uma orquestra. É aquela sintonia entre todos os músicos, se a gente pudesse comparar a reunião mediúnica como sendo essa grande orquestra. Cada médium tem a sua especificidade, e naquele momento, quem estaria representando entre os encarnados o maestro seria o coordenador da reunião mediúnica, enquanto encarnado, no caso, o médium esclarecedor, porque dentro dessa visão onde nós temos o grupo mediúnico e o médium esclarecedor. Então não tem a necessidade de ter mais de um dirigente da reunião mediúnica. O dirigente da reunião, o que é o médium esclarecedor. É importante que nós busquemos nessa simplicidade a objetividade. Então façamos, dentro dessa visão, nós vamos estar fazendo esse sincronismo entre médium, entre o grupo e entre o médium esclarecedor.